Olá, bom dia para todos. Hoje nós vamos estudar um assunto, falar sobre o tema sobre liberdade, né? E já vem alguns dias que eu venho estudando essa palavra, a palavra liberdade, né? E é uma palavra que a gente ouve muito, ouve muito nos rádios, na TV, a própria mídia, né? Sempre ela está, na verdade, pregando e anunciando o conceito de liberdade, né? Liberdade entre as classes sociais, liberdade entre isso, entre aquilo, enfim. Mas a grande pergunta que às vezes não quer calar é que às vezes são poucas as pessoas confundem a questão liberdade, né? A pessoa confunde a questão liberdade, porque o que é ser livre, né? Então você olha bem e analisa que liberdade ela está aí atrelada a vários fatores. Então quando eu caminho pelas ruas e vejo pessoas humilhando outra, desrespeitando, né? Pessoas chegam até a matar o homossexual, né? Pessoas de de diversos tipos de religiões, as diferenças religiosas, né? E as pessoas entram em atrito por questões de crenças, né? Levando pessoas, né, a se gladiarem, a se espancarem, né, a desrespeitarem um ao outro, pessoas humilham outra e há quem digam aquelas pessoas também que matam, chegam a matar em nome de Deus, assim pregando a chamada liberdade, né? Um dia desses aí eu assisti um vídeo de uma senhora que essa senhora chamada aí evangélica, né, pentecostal, ela estava agredindo um homossexual, né, dizendo que ele era do demônio, né, que ele era homem, ele não era mulher, enfim. Então aquela mulher, ela estava pregando uma liberdade que dava o direito a ela de humilhar, de desrespeitar o outro, né? Então a relação com o outro, ou seja, foi uma relação péssima, porque é uma liberdade que ela prega e que dá o direito de xingar o outro, de desrespeitar o outro e de agir com preconceito. Então, eu comecei a pensar como muitas pessoas estão pregando a liberdade. Como muitas pessoas interpretam essa palavra liberdade. Ah, eu sou livre, né? Mas quando a pessoa prega que ela é livre, se dentro dessa liberdade, essa liberdade está dando o direito dessa pessoa julgar o outro, da pessoa condenar o outro só porque o outro é diferente, essa pessoa, na verdade, ela não entendeu nada de liberdade, ela não é livre, ela ainda é uma prisioneira das suas crenças, é uma prisioneira dos seus dogmas. É o que acontece hoje, né? Tem gente que prega uma liberdade e elas chegam a matar em nome de Deus. Tem gente que prega a liberdade, né, mas tem ódio ao homossexual. Tem gente que prega a chamada liberdade, mas elas não desenvolvem a capacidade de saber lidar com as diferenças. Ela não respeita a opinião do outro. Ora, se eu sou livre e digo que sou livre, se essa minha liberdade me dá o direito de não entender o outro, de não compreender o outro e de não aceitar o outro com suas diferenças, que tipo de liberdade eu estou pregando? Será de fato estou sendo livre? Lógico que não, eu continuo preso nas minhas crenças, presa nos meus dogmas, né? Presa na forma como eu fui ensinado. Eu ainda estou, infelizmente, dentro de uma prisão de crenças que me levam ao ódio, que me levam à desunião, que me levam ao desrespeito e que me levam ao caminho do preconceito. Então essa palavra liberdade muito se é pregada, né, na sociedade, e as pessoas pregam muito, principalmente no meio religioso, é muito pregado
essa questão, e muito disseminada essa questão da liberdade. Existe até uma frase lá na Bíblia que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, mas como as pessoas dizem que conheceu tal verdade, se elas ainda continuam julgando o seu próximo, se elas ainda continuam condenando, né, as pessoas, porque as pessoas não pensam igual a elas. Então, a gente percebe que essas pessoas elas não conheceu de fato a verdade, porque elas continuam presas em seus dogmas, alimentando o ódio, né? E pregando sim uma liberdade falsa. Elas não são livres, porque liberdade é a arte de você saber conviver com as diferenças, saber respeitar o outro independente de quem ele seja, e saber entender que o mundo ele foi feito desigual. Deus não criou o mundo igual, né? Deus criou diversidades, Deus criou multicoisas, multicores, Deus criou múltiplas espécies. Deus trouxe as diferenças ao mundo. Deus amou as diferenças. Se Deus não amasse as diferenças, Deus teria feito o mundo de uma só cor. Deus teria feito o mundo, Deus teria feito só o mundo com japonês. Mas não, Deus fez o japonês, Deus fez o israelense, Deus fez o brasileiro. O mundo é diferente. Então, agora você que prega a liberdade, eu sou livre. Que tipo de liberdade é essa que lhe dá o direito de machucar o outro? Que tipo de liberdade é essa que você prega que lhe dá o direito de xingar o homossexual só porque ele é homossexual? Isso é uma liberdade falsa. Você continua presa nos seus dogmas, presa no que você aprendeu, presas nas suas crenças medíocres. Porque a vivência com o outro, a relação com o outro é mal. E infelizmente, você não é livre, você é preso, você é um prisioneiro. Você é um prisioneiro das suas crenças. Então você não é livre. Então o conceito de liberdade, se é pregado muito, é o que nós vemos hoje, né? Mas o que acontece? De acordo com a filosofia, qual o conceito da palavra liberdade, né? De acordo com a filosofia, liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Ou seja, a filosofia ela destaca que você é livre para exercer o direito de agir. Mas esse direito, segundo a filosofia, que é esse direito que você tem, que é o seu livre-arbítrio, você deve agir de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique o outro. Ou seja, aí você é livre. A liberdade ela é um conceito de que você não pode exercer a sua liberdade para prejudicar um outro alguém. Se você usa a sua liberdade e prejudica outro alguém, você ainda é prisioneiro. Você não entendeu o conceito da liberdade. Porque o conceito da liberdade é entender o outro. O conceito da liberdade é eu entender que o negro, ele é meu irmão. E que Deus variou, que Deus criou ele. O conceito de liberdade é eu entender que a maneira como o outro entendeu, que a maneira como o outro foi ensinado religiosamente, é a única maneira, a única forma que ele foi ensinado e é a única forma que ele encontrou ao longo da vida dele de interpretar Deus. Eu tenho que respeitar. A liberdade, ela é o ato de eu não ter preconceito para com alguém que nasceu diferente. Se o cara ele nasceu com desvio de natureza, ele é homossexual, eu não posso jamais me dar o luxo de dizer que sou livre se eu quero matar o homossexual. Isso não é liberdade. E tem muitas pessoas pregando a liberdade, achando que elas são livres. E existem muitos grupos aí que chegam a assassinar o homossexual, gente, pregando por uma liberdade que não existe. Isso é prisão. Isso é uma prisão malévola que leva o ser humano, infelizmente, a ficarem doentes psicologicamente, virarem psicopatas.
né? Então a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. A sensação de estar livre, não depender de ninguém, mas não prejudicar ninguém. Essa é a liberdade, né? Então, a liberdade ela é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe ou não. Diversos pensadores e filósofos dissertaram sobre a liberdade, como Sartre, Kant, Marx e outros. Enfim, todos os filósofos dissertaram e falaram sobre a questão liberdade, né? Então, a liberdade é isso, é o direito de eu exercer o meu livre-arbítrio, né? Mas esse direito não pode me possibilitar a fazer mal ao outro, a agir incoerentemente para destruir a imagem do outro, né? No meu próximo, gente. Então eu vejo muitas pessoas pregando aí a liberdade, né? A chamada tal liberdade de expressão. Elas chegam a xingar, a maldizer, a agir com preconceito. Isso não é liberdade. Prejudicando o próximo. A partir do momento que você prejudica o próximo, você está tirando a liberdade do outro. A partir do momento que você, na verdade, está agindo com preconceito com relação ao outro, você está tirando o direito do outro pensar. O direito do outro ser. Assim como você quer ser, não tire o direito do outro ser. A liberdade, ela flui de acordo com os valores e dignidades do outro. Então, se você valoriza o direito do outro pensar, você é livre, né? Você é liberto. É o que acontece, gente. E, infelizmente, muitas pessoas estão aí pregando a liberdade falsa. Elas continuam presas. Há quem diga aquelas religiões. Ah, se você não vir para a minha religião, você não é de Deus, você é isso, você é do diabo. Né? Você não é meu irmão. Gente, isso não é pensar com inteligência. Essas pessoas vivem presas. Presas aonde, gente? Nos dogmas. Naquilo que deram para elas. Não é inteligente você pensar, só porque uma pessoa não pensa como você, não é inteligente você dizer que ela não tem Deus. Não é inteligente você dizer que aquela alma já está destinada ao inferno porque ela não serve a sua religião. Isso é um bloqueio de inteligência, é você tirar o direito do outro pensar, isso não é liberdade, né? Então, segundo a filosofia, na verdade, a liberdade ela é um conjunto de direitos, né, de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em grupo, perante o governo do país em que reside. É o poder de qualquer cidadão, é o poder que qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. Ou seja, a lei ela foi instituída, sim, para quê? Para organizar as pessoas. Então, você é uma pessoa que vai contra a lei. Né? Há 4.000 anos, Deus já disse que nós temos que ouvir, né, as leis instituídas no país. Tem gente que vai contra as leis, prejudicando tudo, todos. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você tem o conceito de que você tem que manter sua família em harmonia, manter o respeito no meio da sua casa. A liberdade é o bom funcionamento das coisas, como elas têm que ser e como elas têm que andar. Né? Então, na verdade, diversos filósofos da época, na verdade, eles estudaram sobre o conceito da liberdade. Sócrates,
ele também estudou, ele falou, dissertou, foi um grande filósofo, né? Que ele também foi acusado na verdade, porque ele era um homem que fazia os jovens a pensar por si, né? Por isso que surge aquela frase, conhece a ti mesmo. Que para Sócrates, a partir do momento que você conhece a ti mesmo, você está evoluindo, você está caminhando para o processo da liberdade, né? Então Sócrates, ele estudou aquela filosofia, conhece a ti mesmo, né? Tentando, na verdade, instigar, ou seja, ele levou as pessoas a pensar por si, ou seja, a ter a opinião própria. Porque quem não pensa por si, ele é manipulado. Quem não pensa por si, ele não consegue ter uma opinião própria. Então, Sócrates, ele defendia que a liberdade ela está enquadrada nesse conceito também de o ser humano conhecer a si mesmo. Que o ser humano, a partir dele, ele pensar, ele agir, né? Não simplesmente aqui o pensar no que o outro está falando, eu estar repetindo somente, mas eu pensar, eu usar sempre a arte da dúvida para questionar, para ver, para analisar tudo que é falado. Então, Sócrates ele veio com essa imagem, né, e aí ele foi acusado que ele estava colocando os jovens, né, a serem rebeldes, porque eles faziam os jovens a pensar. Não com aquele pensamento repetitivo que a religião, que o governo colocava sobre eles, mas os jovens tinham que aprender a questionar, não serem robôs, não serem simplesmente manipulados, que a partir do momento desse conhecimento de si mesmo, surgiria opiniões a partir de você, né? Não seria mais, ou seja, como uma pessoa manipulado, né? Então por aí vai, gente. Então, o que acontece? Então, para nós fechar esse quadro aqui, a liberdade é nada mais, nada menos do que um conjunto de leis, de regras, que você vai exercer dentro do seu livre-arbítrio, sem prejudicar o outro. Mas, muitos estão pregando a liberdade, matando em nome de Deus, julgando o outro, né? Os religiosos julgando, manipulando a mente das pessoas, dizendo que as pessoas não são de Deus porque não servem sua religião. Isso é medíocre. Isso não é liberdade. Essas pessoas estão presas em seus dogmas. Então a liberdade ela é um conjunto de leis, né, que você vai exercer, mas respeitando o outro. Então qual está sendo nesse momento a sua relação com o outro? É? Você ainda é do tipo daquela pessoa da sua religião que você fala, se o outro não tem religião, ele não é de Deus, ele está no inferno, é do diabo? Ou você é aquele tipo de gente ainda, né, que olha para o homossexual, quer matar ele só pelo simples fato dele ser homossexual? O que passa na sua mente hoje? Né? Você ainda tem esse comportamento? Você ainda tem esses sentimentos? Né? Qual a sua relação, né, com as diferenças do seu próximo? Se você ainda tem ódio, sente amargura, né? Qual a sua relação com uma pessoa que tem uma cor diferente de você? Né? Você ainda sente ódio dele quando vê ele, você não gosta dele? Né? Você sente uma aversão contra a vida dele? Então eu vou te dizer simplesmente uma coisa, resumindo essa pequena reflexão aqui com eu e você ainda não é livre. Você é um prisioneiro das suas crenças, um prisioneiro dos seus dogmas, daquilo que lhe deram. Né? Você é prisioneiro, você não conheceu a verdadeira liberdade. Liberdade é o ato de eu respeitar o outro. Liberdade é o ato de eu ser uma pessoa melhor. Liberdade é o ato de cada dia eu compreender que o mundo é desigual e eu tenho que me aprimorar e saber lidar com essas diferenças. Seja livre, não seja prisioneiro.